Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro promovido pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, irei fazer a preparação do ambiente lendo um dos trechos do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João 3:11. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraterna, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos, mesmo que este ou aquele irmão ainda não a tenha entendido. Inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo o bem. Começa estimando os que te não compreende, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Graças a Deus. Que bonita mensagem essa de Chico, não é? Como todas as que ele nos deixou. Veja bem, amarmos uns aos outros. O nosso tema de hoje não é diferente disso, pelo contrário, reitera isto. Então, vamos a ele. Conversaremos hoje sobre o livro Ilumina-te, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles, sua médium mentora. Hoje estamos no capítulo 24, Relacionamentos afetivos. Relacionamentos afetivos. Relacionamentos que mexem com os nossos afetos. Somos seres de agregação. Somos animais com instinto gregário. O que quer dizer isso? Tanto os animais irracionais como nós, animais racionais, vivemos em grupo, nascemos para viver em grupo, somos incompletos, necessitamos uns dos outros. Temos a prova disso em vários animais que formam seus grupos para garantir sua sobrevivência, sua produção e sua reprodução. E nós humanos também, onde não vemos diferenças, onde não devemos ver diferenças de cor, de raça, de nível intelectual, de posses. Somos seres feitos para vivermos em grupo, em sociedade, o que torna mais complexo
e às vezes mais difícil os relacionamentos, principalmente relacionamentos afetivos. Nós podemos escolher, obviamente, né? Somos seres de escolha, bem dizia o mestre, de livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher caminhar sozinho ou caminhar em grupo. Isso não quer dizer que nós não possamos ter momentos de solidão. Há momentos em que a solidão é muito bem-vinda, quando ela nos traz quietude, tranquilidade, quando ela nos traz momentos propícios para que a luz se faça em nossas mentes e nossos corações através das reflexões, dos esclarecimentos, dos momentos de meditação, dos momentos de amadurecimento de ideias e conceitos. Entretanto, quando caminhamos sozinhos, quando escolhemos na maioria das vezes fazer isso, caminhar só, precisamos tomar cuidado para que esse caminhar só não seja um jeito de nos afastarmos da possibilidade de troca, de crescermos, de aprendermos uns com os outros, de exercitarmos conceitos tão importantes quanto fraternidade, solidariedade, caridade, né? Muitas vezes isso de caminharmos só é uma fuga. Pode ser uma fuga, quando não os momentos de reflexão. Como essas imagens que estamos vendo aí, né? O caminhar só, estarmos na sombra, estarmos fugindo do convívio dos outros, fugindo de conflitos das relações, tendo medo. A síndrome do pânico faz isso, faz com que a gente tenha tanto medo do que pode estar para fora de nós, que nós vamos ficando cada vez mais fechados dentro de casa, dentro do quarto, vendo tudo como ameaçador. Embora de fato haja algumas ameaças, como de fato vivemos num mundo que ainda a violência está muito efervescente, o mundo não foi feito para isso, né? E há como podermos absorver de coisas boas e maravilhosas que também há nesse mundo para nos ajudarmos a nos tornar melhor. Como nesta outra imagem, onde a luz se faz presente em nossa vida, através do que podemos trocar com o mestre, como podemos trocar com o ambiente, como podemos trocar entre as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus nos deixou uma grande proposta, que representa inclusive a sua sabedoria, né? E qual é? O que nós já começamos a conversar lá na mensagem de Chico. Amar o próximo como a ti mesmo, sair do orgulho, sair do egoísmo e ampliar este amor. Desenvolvimento da afetividade, ela é fundamental para a evolução, para a elevação espiritual. Então vamos entender que o amor ao próximo é reconhecer que o outro também é sujeito de direitos, é reconhecer que o outro sente, sofre, teme e também luta com o seu orgulho, com a sua ignorância, como nós fazemos. A oração que o Pai nos ensinou diz: perdoa como se é perdoado. É mais fácil a gente pedir para ser perdoado do que a gente perdoar. Ou seja, nós queremos ser amados, mas amamos ao próximo como a nós mesmos. Estamos aprendendo, né? Essa é uma das lições que precisamos aprender. Aprender a não discriminar, aprender a não julgar, aprender a não humilhar. Não é? Obviamente que a maioria de nós já aprendeu a não ser tão grosseiro assim. Mas existem atitudes do dia a dia, atitudes básicas, que mostram que ainda estamos distante
desta lapidação necessária. Por exemplo, no desenvolvimento dos nossos afetos, nós passamos por etapas, até que possamos escolher os nossos parceiros de vida. Como vamos eleger os nossos parceiros? Como é que esse desenvolvimento da afetividade vai acontecendo dentro de nós? Ele começa por impulsos, por instintos, né? Então, quando a gente fala do impulso da libido, o que é a libido para a psicologia? É o desejo sexual, é um instinto. É um instinto que existe nos animais e existe em todos os animais, inclusive nós, animais racionais. Então, ele começa mesmo pelo desejo sexual, mas ele vai amadurecendo, ele vai passando por outras etapas, ele vai passando para a etapa da abnegação, ele vai passando pela etapa da renúncia, ele vai passando pela etapa do sacrifício, ou seja, ele vai amadurecendo, ele vai se distanciando de algo puramente carnal, que é a da atração física, e vai ganhando uma proporção maior, que é a proporção do sentir um imenso prazer, não sexual, mas um prazer da companhia daquela pessoa, prazer do respeito que se tem para aquela pessoa, da alegria de compartilhar coisas, compartilhar alegria, compartilhar tristeza, se fortalecer na relação, por isso a abnegação. A abnegação no sentido de que a gente vai tornando flexibilidade, a gente vai dando flexibilidade para o relacionamento, uma hora eu, uma hora você. A gente vai renunciando a vários instintos nossos próprios de para mim, e para ser para nós. E muitas vezes de sacrifício, sim. Nós vamos ampliando este amor para o parceiro, a parceira, para os filhos. Nós vamos saindo dessa questão material, da carne, da pessoa física, para aquele ser que nos completa, aquele ser que nos harmoniza, aquele ser que nos auxilia, que torna a nossa caminhada mais leve, mais tranquila, mais prazerosa. Nós vamos aprendendo com o tempo a ter discernimento emocional, trazido através de princípios éticos e morais. Nós vamos vendo que ao amadurecer nas relações, nós vamos deixando de querer experimentar tantas pessoas, tantas coisas, e vamos direcionando para uma pessoa. Nesse sentido é que foi aparecendo a monogamia, não como uma lei, mas como uma necessidade sentida por alguns indivíduos. Reconheçamos que ainda não estamos nesse grau de maturidade, porque há muitos casais que ainda não se satisfazem o esposo com a esposa. Ou mesmo questões de gênero, parceiro com a parceira, né? Ou parceira e parceira, ou parceiro e parceiro, né? Porque hoje em dia a gente tem várias estruturações de parceria. Mas nós estamos falando aqui da monogamia no sentido da eleição de um parceiro que você respeita, que você comunga da lealdade, que você comunga deste amor recíproco que não te dá necessidade de procurar outras coisas em outros ambientes. É nesse sentido que respeitamos a monogamia, não só como legislação, mas como algo que completa, se você tiver já esse discernimento emocional e esses princípios éticos e morais. Isso requer, então, uma disciplina sexual. A disciplina sexual ela se torna um elemento fundamental desse equilíbrio comportamental e espiritual.
Comportamental no sentido de que estamos falando que você respeita aquela pessoa com quem você está. Você não quer traí-la, não quer desagradá-la, não quer problematizar, não quer trazer conflitos para as relações, para a sua relação com tal pessoa. E espiritual, porque você já está se depreendendo desses prazeres sexuais, carnais, corporais e já pensando em outra dimensão. A família, ela passa a ser um indispensável fator de socialização, então, onde você cria esse núcleo de respeito mútuo, de compreensão, de compartilhamento de sentimentos e de fortalecimentos para esta caminhada do dia a dia. Portanto, nós vamos vendo então que a união com parceiros, ela tornou-se decorrente de um processo social. Ela veio num crescente, né? Nós podemos ver através da história, né? Nós podemos acompanhar através do desenvolvimento da sociedade, na história do homem, que ele vem de uma história onde tenha várias mulheres, alguns países ainda são assim, né? Onde um homem tem várias parceiras, e aí, aos poucos, a gente foi evoluindo para um outro tipo de sociedade. Mas a cultura vigente ainda tem muitos modos rudes, grosseiros. Vamos falar aqui especificamente da relação entre homens e mulheres. Então, assim, nós estamos fazendo um recorte nas diversas possibilidades que tem de estabelecimentos de parcerias e nós vamos falar aqui hoje da parceria entre homens e mulheres. Vamos falar do papel que a mulher acabou ao longo de tantos anos, inclusive desde o mito da criação, onde o catolicismo coloca a questão de Adão e Eva, ou a maioria das bíblias trazem esse momento da criação, onde alocou a mulher como alguém que dependeu do homem para surgir, uma costela de Adão. Então a mulher, ela é um subproduto do homem, e a partir daí foi se entendendo que ela seria um ser inferior, que ela seria um ser submisso, que ela seria um ser que veio apenas para servir e não para ser uma parceira lado a lado, não disputando papéis. Não é uma questão de quem é mais forte ou quem é mais fraco, quem pode mais, quem pode menos, quem é mais esperto ou quem não é esperto. Não estamos falando disso, nós estamos falando de parceria. E para se estabelecer par, nós temos que estar no mesmo nível, não submisso, inferior. Porque isso não coloca numa posição de humildade, nos coloca numa posição de humilhados. Nos coloca mulheres numa posição de inferior. E aí, que tipo de par é este? Não é? Então, nós vamos vendo que com a evolução do pensamento filosófico, psicológico, sociológico, ou seja, de toda a evolução que foi tendo no mundo, na história humana, a mulher lentamente vem conquistando, né? Conquistou o seu lugar de relevância no relacionamento afetivo, a construção da família com os mesmos direitos que são concedidos ao homem. Mas olha, bota a luta nisso. Quantos anos a mulher, quantas coisas precisou acontecer à mulher para que ela adquirisse a independência? Porque ela se casava, mas ela passava de ser serva do pai para ser serva do marido. Ela não tinha direito a expressar sua opinião, ela não tinha direito a expressar sua afetividade, ela não tinha direito a votar, ela não tinha direito de escolher sobre coisas próprias do seu corpo. Era tudo o homem que decidia por ela. Aos poucos, então, lentamente, nós fomos conquistando este lugar. Então, a liberdade tão desejada pela mulher, depois de tanto tempo de humilhação e submissão,
ela corre perigo na atualidade de descer para a libertinagem. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando que, assim, de alguém que ao longo dos anos foi tão humilhada, ao longo dos anos foi tão submetida, ao longo dos anos sofreu tantas pressões que acaba desenvolvendo um desejo de subir, às vezes até de retalhar, às vezes até de se revoltar, às vezes até de descontar o que sofreu nessas posições todas. E o que nós estamos falando? Não é certo nem assim do homem e da mulher, nem tampouco da mulher para com o homem. Volto a dizer, nós não estamos aqui disputando o poder. Nós estamos aqui falando de relacionamentos afetivos. Nós estamos aqui para falar da importância do amor. E para que o amor possa existir, nós temos que juntar num plano de igualdade o homem e a mulher. Tipos de união. Nós vamos ter inúmeros tipos de união entre homens e mulheres. Nós estamos falando ainda deste padrão, homem e mulher. Então, nós vamos ver que nós temos aquelas uniões programadas no mundo espiritual, que essas acabam sendo o que chamamos de união felizes, mas nós vemos na história também que nem sempre foi assim. Nós vemos na história que os casamentos antigamente entre homens e mulheres eram determinados pelas famílias, por interesses pessoais, por interesses imediatistas, por interesses de herança, não é verdade? Então, nós temos essas programadas no mundo espiritual, nós temos a de interesses imediatistas, nós temos de sensação de prazer, de necessidades biológicas e emocionais, que, se não forem costuradas ou amarradas por compromisso de responsabilidade, elas acabam sendo rápidas, frustrantes, cada um pensando só em si, que acabam por produzir lamentáveis transtornos emocionais e sociais. Por que são rápidas? Porque elas serviam a outros interesses sem ser o interesse do amor. Elas frustram porque ao longo do tempo elas vão se esvaziando. Porque aquilo que determinou o encontro ou o casamento, ele era fugaz, ele não era concreto, ele não era enraizado, ele não tinha sentido, significado profundo. Ele respondia a uma coisa imediata, a um prazer, a um impulso. E aí, cada um pensando só em si, acabava no momento em que percebiam que estavam dois, mas cada um para um lado. Ou seja, não fizeram uma parceria, não construíram uma base segura, não construíram um laço que fosse um vínculo tão forte que os ventos e tempestades que vêm com a vida, que fazem parte da vida de todo mundo, abalasse. E aí é que nós vamos ver que o vínculo não é tão forte, porque nesses abalos, eles não fazem que nem bambu, que vergam, mas não quebram. Eles acabam por se quebrar. Prova disso é o que vemos ultimamente, um alto índice de divórcio. E não é divórcio que a pessoa se divorcia porque depois de tantos anos juntos mudou ou alguma coisa assim. Nós vemos que as pessoas casam e descasam com muita facilidade, como se assim, a gente pode casar e se descasar sem problema nenhum. E aí, consequentemente, a instituição casamento passa a não ter sentido nenhum.
Passa a ser algo que você pode pôr e tirar com muita tranquilidade. Acaba virando uma banalidade e não uma aliança. Uma aliança de compromisso, de responsabilidade. E aí acaba trazendo, inclusive, transtornos sociais. Porque daí o que acontece? Tem essa questão com a instituição casamento. Às vezes tem filhos que acabam ficando aí também, indo para um lado, para um outro, uma série de coisas que acabam mudando, inclusive, as formas de cuidados de uma família. Um pouco aqui, um pouco lá, vem para cá, vem para lá. Então, assim, nós estamos, obviamente, também aprendendo a lidar com N situações. Isso não quer dizer, não estou fazendo aqui apologia a um casamento que tem que durar pela vida inteira, mesmo que ele seja infeliz. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de casamentos que assim, casa-se e descasa-se com a maior rapidez e acabam gerando grandes sofrimentos. É disso que estamos falando. Mas nós temos também os relacionamentos felizes. Como eu disse há pouco, é um tipo de união. Quando o amor predomina na busca do parceiro ou da parceira, que é eleito ou eleita em razão dos seus valores internos, pela sintonia de ordem espiritual, pela maturidade e não pela impulsividade, ele tem grandes chances de se tornar um relacionamento feliz. Quando os valores éticos predominam, ajudam a superar as dificuldades da vida e a família se estrutura em bases seguras de amor, amizade e de respeito. Então veja bem, este é a parceria que todos nós sonhamos em ter. Mas ela não é algo que cai do céu, que se ganha na loteria. É algo procurado, construído, tendo como sustentação pilares de ética, pilares de respeito. Então, trilha-se um caminho para que seja uma relação que seja abençoada com alegrias, que seja abençoada com forças e luz e harmonia, para que a caminhada terrestre possa ser mais suavizada, onde todos nós possamos ter um crescimento espiritual de troca junto com os nossos parceiros e possamos ajudar os nossos filhos também a crescerem nesse desenvolvimento, terem o seu desenvolvimento espiritual mais harmônico, com uma família mais estruturada no sentido de mais ética, de mais respeitosa, de mais concisa nos valores aí do desenvolvimento espiritual. Mas, quando o amor não floresce nos sentimentos e nas mentes, a jornada acaba ficando mais áspera e rica de acidentes perturbadores. Os relacionamentos acabam sendo mais breves e tumultuados, porque o prazer do sexo logo vai passar e os novos interesses vão aparecer. Então, se foram construídas, se as relações foram construídas com base de interesses outros sem ser o amor, ou com a base do sexo, eles passam e aí acaba-se o casamento. O afeto vincula as pessoas umas às outras, permitindo um intercâmbio psíquico responsável pela harmonia e saúde integral de todos. Olha que interessante. O afeto, ou seja, o vínculo de amor entre as pessoas, permite esse intercâmbio psíquico de ideias, de comportamentos, de comunhão, e vai auxiliando na harmonia e na saúde integral de seus membros. Um recado valiosíssimo, importantíssimo. Prestemos atenção nesta frase de grande ensinamento.
o uso que fizerdes da tua afetividade construirá o teu futuro de bênçãos ou de solidão, mesmo que acompanhado de um vazio existencial que é a característica da sociedade contemporânea. Olha que chamamento importante. O uso que fizeres da tua afetividade construirá o teu futuro. Por quê? Porque o tempo vai passando. Estamos vivendo. Estamos construindo o nosso futuro. Se Deus nos permitir, envelheceremos. E como desejamos estar na nossa velhice? Acompanhados de quem? Por quem? Com quem? Sozinhos? Ou, como diz a frase, acompanhado de um vazio existencial? Ou seja, de pararmos e pensarmos o que construímos, o que temos, o que fizemos com os nossos amores, com os nossos afetos. O momento de pensar sobre isso é aqui e agora. Reflitamos sobre essas ideias, conceitos e ensinamentos trazido para nós hoje por Divaldo Franco, intuído por Joana de Ângeles. Termino aqui o nosso encontro de hoje, agradecendo a todos que puderam compartilhar ou que possam compartilhar conosco da Associação Lauro Machado desses ensinamentos. Para encerrarmos o nosso encontro, farei a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenhamos todos uma excelente semana. Muito obrigado, fiquem em paz.